Baruch Shem Kevod Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Techuvá Total. Meu nome é Raimson Correia. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, em particular, no dia de Shabbat, como é o dia de hoje, uma das 54 porções da Palavra do Eterno, que é a Torá, né? E que dessa forma estamos muito alegres, com a nossa alma realmente muito alegre, né? Por compartilhar com você, com toda a sua família, eh, das maravilhosas instruções do Eterno para a nossa vida. Dia esse que o Eterno chama de meu santo dia e compartilha com toda a natureza a alegria desse maravilhoso dia, o dia de Shabat. Quero também agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que está conosco desde muito tempo, certo? Desde tempos aí, desde, quem sabe, até desde o início do canal, desde a época que eu também comecei a fazer parte, né? E você que está aqui recentemente também, tá bom? Todos são importantes aqui no canal, todos são muito bem-vindos e que possamos ter grandes aprendizados com a palavra do Eterno para a nossa vida e que possamos praticar da melhor maneira possível, conforme o Eterno tem a nos ensinar nesse maravilhoso dia, tá bom? Ok, então nós estaremos estudando, Imit Hashem, se o Eterno assim nos permitir, a porção de número 18, Mishpatim. Aqui nós temos o nome, aqui, ó, Mishpatim. A palavra Mishpatim, ela é plural da palavra Mishpat. A palavra Mishpat quer dizer juízo. E Mishpatim, da forma como aparece aqui, Mishpatim, juízos. Então, juízos, não no sentido punitivo da questão, mas no sentido de instruir, saber qual decisão tomar em situações que nós veremos aqui ao longo do estudo que será realizado ao longo deste Shabat, nesta maravilhosa porção, entendeu? Então, sempre a gente vai tentar trazer a lição ou as lições que o Eterno nos ensina ao longo dos textos para o nosso dia a dia, para o século 21, entendeu? Afinal, a palavra do Eterno, ela se mantém, ela é eterna. Eu digo, o ensino, a moral, a instrução em si, o princípio do que ele nos ensina é eterno. E nós precisamos ter isso muito bem firme em nossa mente, principalmente em nosso coração, porque é exatamente os princípios que a gente carrega ao longo dos tempos. Então nós vamos ver situações aqui nessa porção, diga-se de passagem, tem pontos que são de certa forma complexos.
certo? Tem pontos que não são tão simples de você chegar assim, de primeira, cair de paraquedas ali e já fazer a abordagem. Não, é preciso às vezes a gente estacionar um pouco, parar, analisar, refletir a respeito daquele texto, verificar as aplicações, qual o contexto disso, de que forma se aplica aos nossos dias e a gente vai caminhando. É assim que nós estudamos a Torá, entendeu? Então, quando nós iniciamos, inclusive, o caminho de retorno ao eterno, essa maneira de lidar com a Torá, essa maneira de pensar, essa maneira de enxergar a Torá, ela realmente se tornou algo novo para a gente. Apesar que a Torá já existe desde muito tempo. Então, cada um de nós aqui que estamos caminhando em Tchuvá, isto é, que estamos retornando para o eterno, passamos a perceber essa importância, a importância que é a palavra do eterno, pelo fato justamente de analisar os detalhes de como visualizar, de como vislumbrar a palavra do eterno. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, textos que, a princípio, parecem totalmente inaplicáveis para os nossos dias. Mas, como nós veremos, ao contrário disso, sim, são aplicáveis, obedecendo a ideia de contexto, certo? O princípio se mantém. Pode ser que a prática exata do momento, da cultura, da região, dos objetos ali, não se aplique ao nosso dia a dia aqui, mas a moral, o princípio que ali está, sim, se aplica. Por exemplo, naquela época dos tempos bíblicos não tinha bicicleta. Hoje nós temos. Na época dos tempos bíblicos não tinha automóvel. Hoje se tem. Não havia naquela época o telefone. Hoje se tem, né? Entende o que eu estou falando? Então, o contexto, a maneira como a sociedade lida, inclusive com tecnologia, com o ser humano que está à sua volta, que envolve essas tecnologias, os objetos, as situações, certo? Então, depois dessa breve introdução, eu espero que você possa observar com calma o princípio que será abordado e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, tá bom? Que é a parte mais importante. Tem que fazer parte do nosso dia a dia, tudo bem? Então vamos lá. Parashá 18, Mishpatim, juízos. Bem, antes de nós entrarmos definitivamente no texto em si, deixa eu fazer uma observação. Na porção anterior, isto é, no Shabat passado, nós tivemos com o nosso querido professor Fábio, né? Fábio Mazzarella. Shabbat Shalom, meu querido, a você e toda a sua família. Tivemos com ele apresentando a Parashat 17, Itro. Eu coloquei aqui, tá? E uma ilustração desse grande momento em que o Eterno falou no Sinai para todo o povo de Israel e também para todas as pessoas que estavam com o povo de Israel e que eram, portanto, de outras nações, só que no momento escravas no Egito. E quando Israel sai do Egito, porque o Eterno os tirou de lá com mão forte, braço estendido, essas outras pessoas de outras nações acompanharam, não todas, né? Mas uma parte, uma boa parte delas acompanhou Israel nessa saída do Egito, entendeu? Por isso, quando o Eterno falou no Sinai, ele falou para todas as nações. Haviam ali representantes de todas as nações que haviam na época. Obviamente, essas nações, com o tempo, foram se subdividindo e formando novas nações. Então, tinha ali pelo menos 70 nações, que é o grau de, o número de totalidade, né? Um representante, pelo menos, de cada uma dessas nações, além do povo de Israel. Então, isso foi estudado já na porção anterior, com o nosso querido More Fábio.
e Parashat 17 Tro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que antes de estudarmos a Parashat Yitro, nós já havíamos encontrado, por exemplo, na porção anterior Yitro, que é a porção 16, Bishalar, que foi apresentada pelo professor Marcos Felipe. Shabbat Shalom, meu querido irmão. A você e toda a sua família, tá bom? Saudades. Da, saudade da viagem, né, que fizemos na caravana. Quando fala nele, qualquer um dos professores da caravana, a gente bate aquela saudade, né? E aí, na Parashat anterior, a Parashat Yitro, isto é, na 16 Bechalach, nós tivemos o Eterno falando ou já passando Mishpatim, certo? Passando por o povo de Israel, instruindo-os com os seus juízos, suas regras de vida, né? E que o texto de referência, nós vamos ver alguns deles, tá? Por exemplo, aqui, Shmot, Êxodo, capítulo 16, verso 25, tá bom? Então, antes do Eterno falar no Sinai, Mishpatim, juízos, regras de vida foram passadas para o povo de Israel. E depois que o Eterno falou no Sinai, mais uma vez, o Eterno continuou passando para o povo de Israel Mishpatim, juízo, regras de vida. Já na Parashat, que é essa, desse Shabat, que é a Parashat 18, Mishpatim, né, que recebe o próprio nome, né? Então, antes de receber a Torá e após receber a Torá, o Eterno, ele ensinou ao povo de Israel e todos que estavam com o povo de Israel, ensinou Mishpatim, regras de vida, juízos, como saber lidar com situações da vida. Entendeu? Regras de vida. Então é interessante notar isso porque o Eterno ele é muito cuidadoso, ele é muito organizado. A maneira como ele faz acontecer, quando ele vai entregar a Torá, quando ele vai falar, antes ele prepara o povo de Israel. Depois que o povo de Israel ouve a voz do Eterno, logo após o Eterno prepara o povo de Israel, após aquele momento em que eles ouviram a grande voz do Eterno, como um som de trovão, um som de chofar. Isso é muito incrível, né? Então, as regras de vida nós precisamos em todos os momentos. Tanto você, meu irmão, que talvez está nos acompanhando agora, que ainda não decidiu caminhar em Tchuvá, então o Eterno ele te ensina regras de vida, isto é, princípios de vida, tá? E depois que você passar a dar atenção, de fato, para as palavras do Eterno, a espinha dorsal do que é os princípios dele, os 10 pronunciamentos, o Eterno continuará a te ensinar Mishpatim, regras de vida, antes e depois de receber a Torá. O Eterno está de braços abertos esperando você decidir quando é que você vai começar a caminhar em Tchuvá, tá bom? E você sabe o momento exato, tá certo? Quando esse momento chegar, você vai saber. Eu espero que seja logo, que é maravilhoso poder caminhar na direção do Eterno. Bom? Ok. Então, falando, vamos ver aqui, gente, falando nesses textos que eu acabei apresentando para você aqui, ó, que é o capítulo 16, verso 25 de Shmot. Vamos ver o texto, o que que diz lá? Isso foi na Parashá 16, Bechalach, Parashá apresentada pelo Moré Marcos Felipe. Diz assim, capítulo 16, verso 23. Né, para poder chegar no 25, então vamos começar com o 23. Que diz assim, Vayavou Maratá, Marata, Velo Yachlu Lishtot Maim Mimara, Ki Marim Hem Alkem Kara Shma, Shma Mará. Chegaram a Mará,
mas não podiam beber a água de lá, pois era amarga. Esse é o motivo de a chamarem Mara, amargor. Inclusive, nos nossos dias existem mulheres com este nome, né? Só que com a fonética um pouco modificada. Elas não se chamam Mara, mas se chamam Mara. O nome que algumas mulheres no nosso país têm como Mara vem justamente dessa palavra hebraica Mara, que significa amargor, né? E por favor, não culpem, né? Por favor, não vamos culpar o pai e a mãe, por favor. Porque na maioria dos casos, se não todos os casos, às vezes o pai e a mãe nem sabia que o significado era exatamente esse aqui, o amargor, certo? E, enfim, mas não venham falar sobre isso. Mas foi dado como nome, né? A muitas mulheres no nosso país. Continuando, aí diz o verso 24. Chegando nesse local, não podiam tomar água, porque as águas eram amargas. Verso 24. O povo queixou-se de Moshe e perguntou: o que beberemos? O povo estava com muita sede. E agora, óbvio, o Eterno colocou o povo de Israel naquela situação para ensinar-lhe lições. Não é que não havia, é que o Eterno estava ensinando lições para o povo de Israel. Então, cada momento, cada situação, com seu ambiente propício para as lições que ali estavam. Olha só. Então, por favor, não enxergue mais esses textos assim. Ah, chegaram lá, não tinha água. Faz parte, né, do caminho. Não tinha mesmo. Não. O Eterno os conduziu para justamente passarem por esse ponto com esse objetivo. Encontrar um lugar em que houvesse água que não fosse possível tomar, não fosse saudável tomar daquela água. E a sede ali gritando, entendeu? Ali havia uma lição. Então, olha o que aconteceu, verso 25. Moshe clamou a Adonai. Adonai mostrou-lhe um pedaço de madeira que, ao ser lançado na água, tornou-a de sabor agradável. Ali Adonai estabeleceu para eles estatutos. E aí você tem os aqui huk, né? Se bem que está no singular, huk, estatuto, e o mishpat, e juízo, né? Coloquei aqui no plural, apesar que está no singular aqui, ó. Huk, o mishpat, estatuto e juízo. Apesar que, então, ali nós tivemos princípios do Eterno que foram ensinados. Ainda que a sede alcance a nossa vida em determinados momentos, confiemos sempre no Eterno. O Eterno ensinou ali Huk, isto é, o que é um Huk? É um estatuto. E o que é um estatuto? Limites. Não se questiona estatuto. Se o Eterno deu uma instrução e talvez a gente não sabe o porquê daquilo, não devemos procurar obedecer só depois de compreender. Talvez, por exemplo, alguém diga: eu não sei o que é Shabat, então eu não vou obedecer Shabat só quando eu compreender. Não. O Eterno, ele nos deu instruções para seguirmos. Você confia nele? Você acredita que o Eterno nos daria instruções que fossem para prejudicar o ser humano? Muito pelo contrário. Então, se nós realmente confiamos nele, então pratiquemos suas instruções, ainda sem entender. Porque, na maioria dos casos, e digo em relação às instruções que nós não compreendemos, se você não entende, é exatamente praticando que nós começamos a entender cada uma delas. Entendeu? Você quer entender aquele princípio que você não compreende, mas pratique ele, coloque em prática.
E aí, então é isso que significa, é isso, né? Então, isso é confiar no Eterno. Mesmo sem entender, mas pelo fato de confiar no Eterno, colocar em prática em nossa vida. Incrível, né? Então, nós estamos falando aqui de Shemot, Êxodo capítulo 16, antes do povo de Israel receber a Torá. Então, as regras de vida já estavam sendo ensinadas aqui, tá? E falando nisso, tanto os Mishpatim, os juízos, quanto os Hukim. Então, o Eterno começa a ensinar a eles ali, olha, nas águas amargas, o Eterno começou a ensinar lições para eles, ok? Então, vamos ao nosso primeiro texto dessa porção. Eu acredito que você está pronto. Vamos começar aqui com o texto em Shmot, Êxodo, capítulo 21, verso 1, que diz: Ve'ele hamishpatim, estes são os juízos, asher que tassim lifneichem, que apresentarás, que mudarás diante deles. O Eterno deu essa instrução para Moshe fazer isso. Então, o Eterno ensina para Moshe repassar ao povo de Israel. Então, a voz de Moshe era a voz do Eterno, certo? O Eterno confiou os seus princípios, o ensinamento, a Moshe e a Arão, para que ensinasse ao povo de Israel. Então, o Eterno capacitou Moshe com didática, uma maneira de falar, uma maneira de explicar de forma que o povo compreendesse. Agora, imagina a quantidade de pessoas que haviam ali. Era um povo muito numeroso que estava diante de Moshe, Aharon, e realmente Moshe precisou dos 70 para ali auxiliar, né, para ajudar a atender o povo, as necessidades. E aí, quando nós temos aqui a palavra tassim, tassim, nós temos aqui, olha só, a gemátria, os valores correspondentes a cada uma das letras que constituem a palavra tassim, somando cada um deles, eu coloquei inclusive, gente, para quem está chegando agora, ó, na ordem que você está vendo aqui, ó, esse número 40 é exatamente a última letra aqui, ó, é o mem sufit, o mem na forma final. O número 10 é a letra Yud, tá bom? E assim por diante. O 300 é a letra Shem e o 400 é a letra Tav. Que somando aqui esses valores vai dar 750. 750. Bem, no hebraico e somente no hebraico. Quando isso acontece, e se você encontrar uma outra palavra ou uma outra expressão que possua esse mesmo valor numérico, foi o que nós encontramos aqui, um valor numérico. Então significa que essas duas palavras podem ter uma certa conexão de significados, de completude. Que nesse caso, fizemos aí uma pesquisa. Nós temos aqui a palavra Natash, né? Não é a Natasha, né? Não é Natasha, é Natash, Tash, que tem o mesmo valor numérico, 750. Se você somar os valores correspondentes a cada uma dessas letras, 750. Natash significa arrancar, expelir, tirar. Portanto, olha só, 750, 750. Detalhe, a palavra tassim, apresentarás ou moldarás, Moshe, ele tinha que fazer isso de uma tal forma, explicar para o povo o que o Eterno lhe passou para repassar para o povo de Israel com uma didática tal, de forma que arrancasse ou expelisse
a forma de pensar do povo de Israel, que era a forma de pensar até o momento egípcia. Foram muitos anos ali debaixo do jugo dos egípcios. Então, era necessário arrancar, tirar esse modo egípcio de viver. Por isso o Eterno queria ensinar estatutos e juízos para o povo de Israel. Eles precisavam ser reeducados. Por isso que nós vamos perceber o povo de Israel ao longo da caminhada sentindo saudade de algumas coisas do Egito, entendeu? E que trazendo para os nossos dias não é diferente. Por exemplo, quando no início da nossa caminhada em Tchuvá, em algum momento você, né, pode ser que tenha pensado ali em desistir, em querer olhar para trás, porque a maneira de pensar, a maneira de agir, é exatamente aquela de onde você veio. Até hoje, gente, por exemplo, eh, certas pessoas, algumas pessoas têm certa dificuldade de olhar para o nosso mestre Yeshua e perceber nele um servo do Eterno, o nosso mestre, um servo do Eterno. O simples fato, por exemplo, de eu chamar ele de servo do Eterno, soa estranho para algumas pessoas, ou pode soar assim, e eu, assim, eu entendo perfeitamente, porque em algumas dessas pessoas é exatamente aquilo que a gente está abordando aqui. A maneira de pensar da pessoa ainda é aquela trazida do Egito, o que é, de certa forma, normal para quem está começando a caminhada em Tchuvá. E falando nisso, nós temos que ter paciência, gente, tá? Eu sei que não é fácil, às vezes a pessoa, né, solta uma, uma dessas assim, enxerga o nosso mestre Yeshua como se fosse um Deus, como se ele fosse o criador dos céus e da terra. Eu entendo, porque no Egito foi ensinado isso, entendeu? Então, traze- voltando aqui para o texto, Moshe precisou mudar a explicação de uma forma tal, uma didática, a fim de arrancar, de expelir, de tirar essa forma de pensar do povo de Israel a respeito do Eterno, a respeito das questões, né, das lições que o Eterno ele ensina. Além da palavra natash, tem, se nós trocarmos as posições dessas letras que formam a palavra natash, nós vamos ter a palavra shnat, shnat, né? Que é basicamente as mesmas letras, como eu já disse. Shinado significa sono. Olha aí, 750, 750, 750. Tem conexão. Então, mas vamos lá, olha o raciocínio. Moshe precisou moldar o caráter das pessoas ali, do povo de Israel, procurando arrancar deles essa forma de pensar egípcia, pois eles estavam com sono, eles estavam adormecidos em relação à conexão com o Eterno. Estavam sonolentos, seus olhos estavam pesados, entendeu? Quando o Eterno falava, o povo ficava na dúvida: será que é isso mesmo? Será que a gente vai sair daqui do Egito? Acho que é melhor a gente ficar, entendeu? E a gente compreende, gente, nós não podemos olhar para o povo de Israel nesse momento e ficar falando: olha como eles faziam isso, olha como eles faziam aquilo, por que que eles pensavam dessa forma? Não, 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 não. É totalmente compreensível, gente, olhar para o povo de Israel nesse momento e entender o modo de pensar deles. Eles passaram muito tempo lá sendo escravos, trabalhando de forma forçada, olha só. E, claro, dentro do povo de Israel havia o ensino, havia a memória, o saber do Eterno, quem é o Eterno, sobre os antepassados deles, né? Quem havia sido Abraham, quem havia sido Isaac, quem havia sido Jacob, Jacó.
cujos filhos se tornaram tribos, né? Então, totalmente compreensível. Só que agora é um novo estágio. Moshe tem essa missão de transformar o povo de Israel nesse sentido, tá? Ensinar-lhes estas lições, estes juízos, estes estatutos também. Então nós temos aqui a ilustração, né? O garotinho representando o povo de Israel na época, ainda com sono em relação, sonolento em relação ao contato com o Eterno, ainda muito influenciado pelas questões egípcias, o costume, o viver do egípcio, tá? Certo? Aí vem o verso 2 que diz assim: que tikne evet evri ivri shesh shanim yavod uvashvit yetze lachafesh lachafshi chinam. Se você adquirir, olha só, se você, agora o Moshe vai passar as instruções para o povo de Israel. Se você adquirir um escravo, isto é, um servo hebreu, 6 anos trabalhará esse servo, e no sétimo ano ele será libertado gratuitamente. Olha que incrível. Mas aí, como eu falei anteriormente, né, a gente precisa analisar o contexto e de que forma as lições estão aí para nos ensinar. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando a Torá cita aqui a palavra, aqui ó, a palavra Eved, que quer dizer servo ou escravo. Por favor, não pense você que quando a Torá fala de servo ou escravo, que é a mesma coisa. Mas em Mohammed, eu aprendi na escola que servo é isso e escravo é aquilo. Sim, meu querido, nas aulas de história, cujo contexto provavelmente era o contexto europeu, portanto, o ocidental. Nós estamos falando aqui do Oriente, é outro contexto, entendeu? E outra, a escravidão aqui citada não tem nada a ver, escravidão, não tem nada a ver com aquela que ocorreu no nosso país, né? Lá em 1500. Não, mas, sabe, aquela questão de correntar, que tudo que envolve. Não, 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 não. Isso, infelizmente, aconteceu no nosso país, tá certo? E também em outros continentes. Mas o contexto da palavra evet, escravo ou servo, aqui é totalmente diferente. Então, irmão Heinz, quer dizer que o Eterno ele está falando, colocando como uma situação que poderia acontecer no dia a dia de alguém adquirir um escravo, um servo. Talvez você que está lendo agora pela primeira vez a Torá fique chocado com isso, né? Inclusive, talvez pode ser até por isso que alguns acreditam, ou pelo menos indiretamente acreditam, que o Eterno, no Tanar, infelizmente chamado Antigo Testamento, o Eterno seria mau, e no Novo Testamento, o Eterno é bom. O Eterno era mau e depois ficou bom. Mas o Eterno é imutável. Como é que ele era mau e depois ficou bom? Na verdade, isso nunca existiu, gente. O Eterno é o Eterno. Ele nunca mudou. Ele, entendeu? Ele não está na religião A, na religião B, na religião C. Ele está, sabe onde? Nele mesmo. É isso. Ele está nele mesmo. Sempre a mesma coisa. Entendeu? A mesma modo de pensar, o mesmo ser, a mesma honestidade. O mesmo. Ele não muda. Agora, pelo fato de olhar para esse texto, e em muitas situações, gente, textos como esse podem ter mal interpretado, podem ter levado muitas pessoas a acreditar: ah, mas aí você está falando do tempo, daquele tempo que era assim, o negócio era meio carrasco. Essa.
Não, gente, tá? Aqui a situação é, quando é que o Eterno fala de um servo ou escravo, do que ele está falando? Uma pessoa, preste bem atenção no que eu vou dizer, uma pessoa, ela poderia se tornar serva de uma outra pessoa, por exemplo, eu estou falando aqui do povo de Israel, tá? Olha só, um escravo ou um servo hebreu, entre o próprio povo de Israel, tá? Então vamos lá. Uma pessoa, por exemplo, que acabou contraindo uma dívida e não teve como quitar depois de, né, chegado o tempo de quitar. Então, ela oferece a sua força de trabalho, cujo trabalho aí seria calculado, né? Vamos ver, você deve quanto para mim? Ah, é tanto em prata. Então, essa quantidade de prata equivale a tantos tempos em serviços realizados aqui na minha propriedade. Quando você trabalhar por esse tempo, o seu valor terá sido quitado e você, ok, pode ir. Essa pessoa, esse devedor que ofereceu a sua força de trabalho para quitar a sua dívida, era considerado um escravo, um servo, entendeu? Tá vendo aí? Totalmente diferente daquele contexto que existiu sim de escravidão aqui no Brasil e em outros países, enfim, continentes aí afora. Então, quando a gente percebe o contexto, aquela fantasia que permeava a nossa mente nos outros tempos, né? Isso se esvai, isso vai embora. E agora a gente diz: ah, então é isso, olha só. Então o Eterno não está ensinando a adquirirmos escravo. O que o Eterno está ensinando aqui, e aí vem a questão da a síntese, né? Qual a moral da questão aqui? O que o Eterno está ensinando? Repara, o ponto central aqui, inclusive o ponto central não é nem a questão do escravo ou servo hebreu. O que ele está falando aqui é que todos devem trabalhar em 6 momentos e no sétimo momento ele deve ser libertado daquele trabalho. Que nesse caso, os 6 momentos não são 6 dias, são 6 anos. E no sétimo ano, ele deve ser libertado gratuitamente. Entendeu? Então, no período certo, quando completado ali, então devia ser libertado. Então, todos merecem Shabat, todos merecem um descanso dentre o povo de Israel. A questão aqui fala de trabalho, fala de ter alguém trabalhando por você, entendeu? Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que tem alguém que trabalha para você, talvez não na mesma situação que eu acabei de citar, né? Uma pessoa que deve você, mas um empregado seu. Assim como você entra em Shabat na sexta-feira a partir do pôr do sol, também o seu funcionário ele merece ser libertado dentro do contexto que eu estou falando, né? Ser libertado do seu trabalho para entrar no Shabat. Se depois do horário ele realmente vai cumprir Shabat na casa dele, com a sua família, aí você é, já é fora da sua responsabilidade, já é com o próprio funcionário, né? Mas você concedeu a ele a oportunidade de poder descansar nesse dia, entendeu? Inclusive, eu já trabalhei em instituições de ensino que tinham, ou que tem até hoje, né, esse princípio, né? E interessante, então, tanto os proprietários quanto os funcionários param tudo, é Shabat, pronto, né? Então, essa é a grande questão, tá certo? Então, todos merecem Shabat. Tanto é que aqui ali você vai ver, nós temos aqui em sequências de letras equidistantes, a palavra Shabbat. Por exemplo, aqui, ó, a letra Shin, essa aqui azul. A sétima letra após ela, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A sétima letra vai ser a letra Bet. Bet.
e a sétima letra posterior à letra Bet vai ser a letra Tav, formando a palavra Shabbat, de 7 em 7 espaços equidistantes. Por que 7? Interessante, né? Porque 7 é a plenitude, certo? Uma vez cumprida essa plenitude de tempos, então chega Shabbat, certo? Cumpriu-se período Shabbat, descanso, tá certo? Interessante quando a gente fala de Shabbat, gente, nós temos Shabbat tanto para dias quanto para anos. 6 dias, 6 anos, 6 períodos, 6 longos períodos, né? Então, olha que incrível, a gente percebe o modo como o Eterno lida, né, com essas questões de tempo, colocando aí essa questão do tempo muito, muito incrível. A gente observa os detalhes. Por exemplo, nós estamos no ano de 5.786. 5.786. Estamos a caminho do ano 6.000. Aí eu lhe pergunto, quando chegar o ano 6.000, o que que vai acontecer? Pontinho, pontinho, entendeu? Eu não sei. A gente não consegue ver o futuro, né? Mas assim, quando você começa a olhar assim, peraí, tem uma conexão aqui. 6 dias, no sétimo, Shabat. 6 anos, no sétimo, Shabat. O servo, o escravo, deveria ser libertado. Né? E no sexto milênio, no sétimo, Shabat. E aí? Né? É, vou começar a abrir o olho, né? Não estou dizendo aqui, então vou pintar e bordar porque eu vou poder esperar até o ano 6.000. Eu não. Vai dizer por aí que o Mordecai me ensinar. Que é isso, não. Nós devemos estar todo tempo prontos, a postos, tá? Aconteça o que acontecer, faça chuva, faça sol, seja o ano 5.787, 88 e assim por diante, tá certo? Estejamos sempre prontos, servindo ao Eterno, assim como nos ensinou o nosso mestre Yeshua, para que quando vier o Senhor, né, daquela propriedade, nos encontrar fazendo, ou trabalhando no caso, certo? Realizando, fazendo conforme ele nos instruiu, tá certo? Então, dessa forma, a gente percebe, né, como existem as conexões aí, esses dias, essa quantidade de dias, essa quantidade de anos não estão aí à toa, tá bom? Certo? O Eterno segue com suas instruções. Aqui, né, Shabat, descanso, mais uma vez aqui. Além disso, a palavra Shabbat, certo? Se nós reduzirmos, ou melhor, o valor numérico da palavra Shalom, Shalom, porque 7 foi o número de intervalo de letras, né? De uma letra que faz a palavra Shabbat até a próxima letra. De 7 em 7 letras formou a palavra Shabbat, é aqui de azul. Então, 7 também é a raiz numérica da palavra Shalom. O que é a raiz numérica? É você somar os valores, vai dar o valor numérico. Você reduz essa quantidade de unidades que formam esse número 376 até formar um único dígito. Aí você vai ter o número 7 aqui, ó, tá certo? 3 mais 7, 10. 10 mais 6, 16. 1 mais 6, 7. Tá aqui, 7. Então, faz todo sentido, né? Shalom. Plenitude está exatamente no número 7. Se completa. Assim como o dia tem 7 dias. Entendeu? O arco do eterno que aparece no céu quando está com gotículas de água suspensas no ar, com a luz do sol projetada sobre elas, e essa sobreposição dá aquela forma incrível, né?
no céu, aquelas cores incríveis de essas misturas de frequência, né? São 7 cores que nós observamos no céu, né? Incrível, né? As notas musicais básicas, naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7. 7. Interessante, né? Esse é um número que está muito presente na natureza, de várias formas, e que faz parte dessa grande engrenagem que é a natureza, né? Incrível. Fala em natureza, eu lembro do nosso querido professor More, Márcio Luan. Marcelão, meu querido irmão. Certo, continuando, e aí o Eterno continua falando sobre este servo, sobre este escravo. E diz assim: Im begafo, iavo, begapô, yetse im baal isha, isha, hu vai yatsa isto imo. Se ele veio solteiro, deverá sair solteiro, quando ele começou a servir aquele senhor. Se veio casado, sua mulher deverá acompanhá-lo quando ele sair. Olha só como o Eterno ele está eh, dando instruções para que este servo tenha plena condições de voltar à sua vida antes de passar a servir alguém por conta dessa possível dívida, né, que teria adquirido. Então ele não vai sair humilhado dali, depois daquele serviço, daquele período de serviço. Ele vai sair e retomar a sua vida civil normal, entendeu? Quem sabe ele vai produzir para si mesmo, tocar para frente um comércio que ele tinha, coisa do tipo, entendeu? Esse servo, esse escravo. Tá? Então, nesse momento, a palavra escravo ou servo, ela já deve soar conforme o contexto que a gente já acabou de abordar aqui, tá certo? Tá. Além disso, vamos lá. Na Parashá 17 e Tro, na porção anterior, apresentada pelo nosso querido professor Fábio Mazzarella, nós tivemos aí, a partir do verso 8 do capítulo 15 de Shmot, o seguinte, quando o Eterno disse, né, um dos seus pronunciamentos, uma das 10 palavras, né, quando ele disse, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho, lembre-te do dia. É interessante, né? Aqui a tradução está bem. Lembra-te do dia, do Shabat, aqui, ó. Do Shabat, ou o Shabat, Lekadisho, para santificá-lo, ou seja, para separá-lo dos outros dias da semana, porque é um dia diferente dos outros dias da semana. Aí começa a falar nisso. Ó, Sheshet Yamim Tavot Ve'asita Kol Melachtecha, Melachtecha. 6 dias trabalharás e realizarás todas as tuas tarefas. O Eterno falando, né? Então, 6 dias devem ser trabalhados. Então, tanto é a instrução do Eterno descansar quanto trabalhar. Claro, se a pessoa tem condições físicas e mentais para realizar o seu trabalho, trabalhe, realize, tanto em casa quanto em qualquer lugar, tá? Vale lembrar, gente, quando a gente fala trabalho, não é só aquela pessoa que sai de casa de manhã cedo e que pega o ônibus e que vai. É um dos tipos de trabalho, porque em casa também tem muito trabalho a ser feito, tá certo? As atividades do lar, né? Fazer as manutenções de casa, deixar as coisas arrumadas, funcionando. Então, vale lembrar que tem pessoas que realizam esse trabalho, tá certo?
tanto as pessoas da própria casa, quanto pessoas que fazem essa atividade em outras casas, que são as diaristas, né? Pessoas que fazem diária. Então, de forma geral, aqui eu só citei, né, para lembrar aqui desses profissionais aqui que, às vezes, né, a gente acaba não lembrando, não citando. Então, percebe bem, o Eterno nos dá tempos para trabalhar e tempo para descansar. Eis aí, inclusive, o motivo de tamanho estresse que tem atingido muitas pessoas pela falta do descanso devido, né? E é um descanso que realmente deve ser mental e corporal. A nossa mente não pode ficar tentando resolver as coisas que ficou lá no trabalho. Não, as coisas de casa, cuidar das coisas de casa, pensar nas coisas de casa, da família, entendeu? E as coisas do trabalho, quando se estiver no trabalho, então quando depois do Shabat. Mas a gente quer focar aqui na questão do servo, do escravo, né? Então, a princípio, olha, o Eterno está falando aqui, a gente imagina a pessoa, o Senhor, né? Aquela pessoa que é o proprietário. E aí é quando o Eterno diz, vem no verso 10. E o sétimo dia é o Shabat para Adonai, seu Elohim. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo. Aqui, ó. Avdecha, avdecha. Nem o seu escravo, nem sua escrava, sua serva, nem o seu servo. Olha só, e agora vai entrar uma outra categoria. Os animais, gente, nem o seu gado, não pode. Estou em Shabat aqui, mas eu vou deixar o meu gado arando ali a terra, realizando. Não, ele também, aquele gado que está ali, que é sua propriedade, ele merece Shabat. Ele tem direito a Shabat. Nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua propriedade. Tem uma pessoa que é de fora, está com você, ela também tem o direito de cumprir Shabat, porque você cumpre Shabat. Entendeu? É. Não, ele não serve ao eterno. Aí é o caso que nós falamos ainda há pouco, né? Tem alguém que trabalha para você e você precisa conceder a oportunidade dessa pessoa também guardar a chamada. Ela precisa, entendeu? Ela não pode ficar aí alheia ao dia do descanso, o dia de Shabat, não pode. Ele também tem direito para descansar, tá certo? Continuando. No entanto, caso seu senhor lhe tenha dado uma mulher para este servo, e ela tiver dado à luz filhos ou filhas, então a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, e ele sairá sozinho. Então, poderia acontecer, né, de realmente esse homem, vamos colocar assim, esse homem passar a trabalhar, servir a esse senhor por ocasião da sua dívida. Então ele vende sua força de trabalho a fim de quitar essa dívida. E aí ele acabou casando, né? Acabou com uma mulher ah, que o seu senhor lhe apresentou, certo? Ele chegou ali solteiro e eles acabaram tendo filhos, né? Então, bem, esse caso, essa serva, os filhos que eles tiverem pertencerão a esse senhor. Quando a gente observa isso aqui, e aí vem logo aquele pensamento: puxa, mas o Eterno não está sendo, de certa forma, pesado na sua forma de orientar aqui o povo de Israel? Poxa, coitado, né? Eles tiveram filhos, os dois se amaram, constituíram uma família. Quando esse homem terminou de quitar a sua dívida, o período calculado ali, na hora de ir embora, por que que a mulher não poderia ir junto com ele, né? Bem, se nós passarmos a pensar nisso, nós fugiremos daquilo que é a proposta da lição da questão. Como assim? O que o Eterno está ensinando aqui é
façamos, e aí vem a lição mor, né? A lição geral, trazendo para os nossos dias. Façamos o possível para que nós estejamos sempre em dia com a nossa vida, com as nossas dívidas, que possamos procurar quitá-las sempre, entendeu? Que possamos nos preocupar, nos interessar em buscar quitar essas dívidas. É, entendeu? Para que não chegue em determinados pontos ou situações que, olha, como nesse caso, apesar que aí, presta atenção, no Tanar nós não encontramos nenhum texto que mostra que isso aqui aconteceu. Que o verso 4 e os versos anteriores vêm dizendo, o Eterno deu a instrução. Então, o que que eu entendo, já que o Tanar não traz nenhuma situação que isso tenha acontecido? O que que eu entendo? Que o povo de Israel aprendeu a lição a respeito disso. Então, procurava sempre, se havia uma dívida, se interessava em, assim que possível, quitar aquela dívida. Para que não chegasse numa situação como essa aqui, de quando for quitar a dívida, e aí acaba conhecendo ali uma moça, casasse com ela, ter filhos, e quando terminasse o período, né, que vencesse, quando ele quitasse a dívida, e teria que se separar da esposa e dos filhos, entendeu? Para que isso não acontecesse, então, o povo de Israel, eu entendo que eles passaram a se preocupar em quitar suas dívidas caso houvessem feito dívida, para que não chegasse a esse ponto. Tudo bem? Incrível, né? Então, trazendo para os nossos dias, da mesma forma, tá? Fica aí a lição, tá? Quando tivermos dívidas, que possamos nos interessar em buscar quitá-las, tá bom? Verso 5. Ve'im amor yomar ha'eved ahavti et adoni et ishti ve'et banai lo atse hafshi. Olha só, mesmo assim, se o escravo declarar, né, se o servo disser assim: amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, por isso não desejo ser libertado. Olha a situação, né? Aí, vamos lembrar aqui, cadê aquelas pessoas que poderiam, né, pensar assim: "Ah, o Eterno dando instruções para adquirir escravos, o que que é isso?" Ora, e como é que a própria pessoa vai dizer depois: "Amo meu senhor"? Isso, a escravidão aí, essa escravidão aí, será que era algo ruim? Mas aí, em Devarim, em Deuteronômio, o Eterno fala mais a respeito disso e ele dá, instruções sobre como estes servos deveriam ser tratados por estes senhores. Os senhores, né, aqueles que receberiam o serviço dessas pessoas que lhe deviam, não poderia maltratar este servo. Ele não, o mesmo alimento que estaria na mesa deste senhor deveria estar para este servo. A mesma vestimenta desse senhor deveria ser a vestimenta desse servo. Entendeu? Então, chegou um período na história do povo de Israel que não era interessante. Eles perceberam, "Não, acho que essa pessoa, tudo bem, ele me deve, mas ele vai trabalhar para mim, eu vou adquirir um amo para mim, eu vou adquirir um senhor para mim, que vai gerar despesa para mim. Não, não, tudo bem, olha. E aí fazia-se, quem sabe, ali um novo acordo, acertava ali uma nova maneira de eh, quitar aquela dívida, de forma que contornasse a questão de escravo, de servo, entendeu? É, porque aquele cara que está propondo, não está dizendo que isso aqui aconteceu, ele está dizendo que poderia acontecer, ó. Mesmo assim, se, se o escravo declarar, amo meu senhor, ele não queria ser libertado, não. Imagina, né? Comer da mesma comida do senhor, vestir as mesmas vestes, o tipo, né? A qualidade da roupa do seu senhor. E aí, que outra vida? É.
Então, mais uma lição que a gente aprende aqui, né? Cuidado, né? Quando, por essas questões aqui, se alguém trabalha para você, trate bem essa pessoa. Trate bem. Procure ao máximo fazer isso. E é óbvio, né? Espera-se que esse servo, essa pessoa que trabalha para esse senhor, cumpra com seu papel, que realize suas atividades, assim como o Eterno instrui para este senhor cuidar bem, tratar bem este seu servo, entendeu? Então ele coloca uma situação, digamos que esse servo ele ama o meu senhor, ele não quer ser libertado, ele não quer deixar sua esposa e seus filhos. O Senhor deverá levá-lo diante de Elohim e ali, junto à porta ou ao umbral, isto é, mezuzá, aqui, ó, aqui, ó, ha-mezuzá, o umbral, tá? Seu senhor deverá furar-lhe a orelha com um furador, e o homem será escravo dele por toda a vida. Então, os comentaristas da Torá é interessante, cada um tem uma percepção, né? Alguns dizem, ora, essa orelha deve ser furada mesmo, porque é a mesma orelha que ouviu do Eterno no Sinai, dizendo que o Eterno os estava libertando do Egito e ele agora quer se tornar servo de alguém, escravo de alguém. Então, que lhe fure a orelha logo. Bem, são várias nuances, né? Mas a gente percebe aqui a maneira como é tratado aqui o escravo. Então, essa é a condição, já que ele quer permanecer escravo, essa é a condição. Levar ele publicamente, porque colocar ele num umbral para furar-lhe a orelha, significa estar na frente da casa, para que todos vissem. Aqui seria o sinal que, quando ele estivesse furando a orelha desse servo, todos entenderiam que foi o servo que escolheu continuar servindo a este senhor. E então, esta pessoa continuaria a servir. Mais uma coisa que, ao longo do Tanar, não se tem notícia disso, entendeu? Não se tem notícia. Se você, olha, o Eterno, não, o Eterno disse para fazer, não, caso isso, faça aquilo, caso isso, faça aquele outro, entendeu? Mas, ao longo da história do povo de Israel, não se viu isso aí, não. Apesar que é instrução, entendeu? Então, se o Eterno nos deu a oportunidade de sermos libertos semanalmente para o nosso descanso, e você tem essa possibilidade, usufrua dessa liberdade, seja liberto do seu espaço de trabalho, descanse com sua família, entendeu? Se você tem essa oportunidade, se você ainda não tem, ok. Você, por favor, não largue, passa fome, né? Não, não seja displicente, mas apresente ao Eterno, que o Eterno lhe conceda a oportunidade de você poder estar em dia de Shabat com a sua família, entendeu? Com a sua esposa, seus filhos, seus familiares, e juntos celebrarem este maravilhoso dia, dia de Shabat, entendeu? Porque se você se colocar na condição de servo, mesmo com a liberdade que está sendo lhe apresentada, então imagina, ter a sua orelha furada é algo, é como, imagina, né? Eu enxergo como se fosse um puxão de orelha do Eterno. Olha aqui, ó, ei, rapaz, presta atenção. Eu te dei a liberdade para você usufruir da liberdade. Como é que você, de vontade própria, está querendo servir no dia que é para descansar? Entendeu? Detalhe, esse servo aí, ele quis permanecer escravo. Trazendo para o contexto do nosso dia a dia, se encaixa exatamente nas pessoas que têm a oportunidade de descansar, mas fazem questão de trabalhar nesse dia. É exatamente aí que vem o puxão de orelha do Eterno nessas pessoas. Entendeu? Eu estou falando puxão de orelha, né? Mas o Eterno está dizendo que é furar, furar a orelha, né? Ah,
Enfim, então, é isso. Olha só como a gente vai percebendo, certo, as nuances, os detalhes do que o Eterno vai nos ensinando ao longo de cada letra, de cada porção, de cada versículo, de cada texto, certo? Que possamos escolher trabalhar quando é para trabalhar e descansar quando é para descansar. Bom, nós temos eh, aqui ó, a palavra Yeshua, que significa salvação ou libertação. A partir dessa letra Yud, letra essa que se escreve a partir dela a palavra Yad, que quer dizer mão, né? De 20 em 20 espaços equidistantes. Por exemplo, aqui ó, nós temos a próxima letra, Yud, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A 20ª letra após a letra Shin, e a 20ª letra após é a letra Vav, e a 20ª letra após é a letra Ain, formando a palavra Yeshua, que quer dizer salvação, ou a mão que liberta. A mão que liberta, porque a raiz da palavra em si é Shua, Shua. Então a letra Yud que antecede a palavra Shua, então é a letra Yud, mão. Assim como na palavra Yaakov, né? A palavra é Ekev, quer dizer calcanhar. O Yud que vem antes é mão, né? A mão que agarra o calcanhar. Da mesma forma aqui, ó, a mão que traz a libertação. Ou seja, a mão do Eterno nos trouxe libertação. E você, meu amigo, está de vontade própria, o Eterno com o braço estendido, né, com mão forte, te concedeu a liberdade, e você quer se colocar de novo na condição de escravo, né? Ainda vem dizer que ama o meu Senhor, que ama o Senhor. Então, que não chegue nessa situação, tá? Que não chegue nessa situação, que façamos de tudo para podermos seguir em Tchuvá, servindo ao Eterno direitinho, tá bom? Debaixo da graça do Eterno, da melhor maneira possível, tá bom? Ok. Mas, fazendo, né, a conexão, de que forma Yeshua, o nosso mestre, agora falando dele, né, pessoa física, Yeshua, de que forma isso aqui tem a ver, esses textos, com ele? Bem, assim como nós encontramos aqui que o Eterno é quem concedeu a libertação para esse escravo poder ser liberto dos seus serviços, do sétimo ano após, né, o tempo de trabalho. Então, da mesma forma, Yeshua conduziu o povo de Israel à libertação, a libertação dos seus pecados, né, a sua geração. Como assim? Olha, o que que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá. Então, Yeshua, nosso mestre, ele trouxe a Torá de uma forma tão incrível e a ensinou para a sua geração, de forma que serviço esse que deveria ser feito, inclusive, pelo Sanhedrin, pelo Sinédrio, pelos mestres da Torá da época, e que não foi feito. Por isso, o nome dele foi dado como esse, Yeshua, salvação, libertação. Segundo a própria palavra do Malach, o anjo, né, que apareceu a Miriam, mãe de Yeshua, falou para ele que ele se chamaria Yeshua, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Ou seja, o nome dele é o nome da função que ele teria, família adulta, e foi isso que aconteceu. Então, quando ele ensinou o seu povo
a respeito da Torá, então ele os libertou do pecado, os libertou da ignorância a respeito da prática ideal da Torá, que o povo estava alheio disso devido à falta de ensino por parte da liderança da época. Yeshua fez isso com maestria, da melhor maneira possível, e ensinou as pessoas. Por isso as multidões queriam estar perto dele para aprender da Torá. Imagina. Então ele acaba libertando o povo dessa falta de conhecimento e, portanto, da maneira correta de praticar a Torá. E agora o povo se tornou livre de tropeçar na Torá, já que agora passou a praticar de forma correta. É isso, entendeu? Posteriormente, foi assassinado pelos romanos, a mando dos romanos, com a forma brutal de execução romana. E ponto final, é isso, entendeu? Então, gente, a gente percebe aí a grande conexão, né, que a gente encontra nos textos, a maneira como o Eterno apresenta a questão da salvação, da libertação, do serviço, do descanso, e está tudo interligado. Verso 7, agora outra situação. Verso 7. Se um homem vender sua filha como escravo, mais uma vez, você que ao ler durante a semana a Torá, encontrou esse texto aqui e achou, puxa, mas que situação! E o Eterno está considerando aqui uma situação extrema de fome, de pobreza, em que, ao ponto de os pais fazerem isso, de, né, colocarem sua filha para trabalhar para um determinado senhor, a fim de que conseguisse recursos para então terem alimento na casa. Olha só a situação, né? E aí eu digo mais uma vez, não se tem registro na história do povo de Israel, no Tanar, de que isso tenha acontecido. Não chegou a esse ponto. Por quê? O povo aprendeu a lição, pelo menos a respeito disso também, como a gente já vem citando aqui, tá? Nesse ponto também aprendeu a lição. Não chegaram a fazer isso. Então o Eterno colocou, se, olha aqui, ó, se o homem vender sua filha como escrava, ela não será libertada como os escravos, ou seja, ela não deveria ser tratada como uma serva, como escravo, né? A maneira como ela seria libertada. Se o seu senhor se casar com ela, algo que poderia acontecer se os pais dela, né, fizessem isso. Se seu senhor se casar com ela, mas decidir posteriormente que ela não lhe agrada mais, ele deverá permitir que ela seja resgatada, né, no caso pelos pais, por um familiar. Não lhe é permitido a este senhor vendê-la a um povo estrangeiro, pois ele a tratou de modo injusto. Olha só o Eterno cuidando aqui da vida de uma possível moça nessas condições, entendeu? E que não chegasse a esse ponto, o povo de Israel, as pessoas, né, do povo de Israel, passaram a se esforçar para que não chegasse a esse ponto. E de fato não chegou. Pronto, tá aqui. Qual é o princípio aqui? Qual é o princípio? Aquele que é senhor, que não se coloque em uma situação em que envolva isso aqui, ó, ao ponto de expor, de manchar a imagem de uma moça, aproveitando-se da pobreza dela e de sua família, que estavam passando por necessidade. Entendeu? É uma lição tanto para os pais quanto para este senhor. Para os pais que se esforcem para manter o suprimento de sua família, para o senhor que não adquira servos nessas condições que o Eterno está apresentando aqui a partir do verso 7. Entendeu? E aí, ó, se o Senhor a tiver dado em casamento ao filho, deverá tratá-la como filha. Olha só. Então,
ela não deveria ser tratada de qualquer jeito, mas como filha, como uma pessoa da família. Repito, caso esta situação viesse a acontecer, o que não aconteceu conforme o Taná. Viu? Verso 10: Se ele se casar com outra mulher, não deverá reduzir a quantidade de alimento dela, da moça, nem diminuir-lhe a quantidade de roupas ou a frequência aos direitos conjugais. Isso, o que o Eterno está mostrando aqui, ó. Olha, se você, Senhor, adquirir uma serva, então você vai ter que tratar ela dessa forma aqui. Então o Senhor, olhando a instrução, diz assim: não, mas isso vai me dar muito trabalho. Não, isso eu vou sair perdendo. Resumindo, não é interessante fazer isso. Entendeu? Receber como serva uma moça nessas condições aí. Não, 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 jamais. E ele vai, o Eterno vai colocando em situação, ó, se vocês fizerem isso, vocês vão ter que fazer aquilo. E assim por diante. Né? Se ele não lhe conceder esses três direitos, ela deverá ser libertada sem ter que pagar nada. Olha aí. Então ela deveria voltar para o seu lar. Então, nós temos aqui o Eterno cuidando da questão do servo, do escravo, tá certo? A pessoa que se endividou ali, estava sem condições e procura quitar sua dívida, tá? Ok. Verso, verso 12 do capítulo 21 de Shemot. Diz assim: Marreish vamet mo yumat. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe a morte deve ser executado. Bem, olha só, quem atacar, né, e uma pessoa aí causar a morte dela. Então, o que que o Eterno está ensinando aqui? Não saia atacando as pessoas. Claro que a gente vai ver os detalhes disso agora. O Eterno vai passar a detalhar, a partir do verso 13, as nuances disso, né? Aqui uma ilustração, né? Uma pessoa atacando outros dois aí, saindo aí no tapa, como dizem, né? Verso 13. Vasher lo tzada verá Elohim iná leyado ושמתי לך מקום אשר ינוס chamar. Se não for permitido, mas um ato de Elohim, desculpem, gente, se não for premeditado, ou seja, uma pessoa não planejou nada, mas aquilo foi um ato de Elohim, então eu lhe designarei, o Eterno falando, eu lhe designarei um lugar para onde ele poderá fugir. E aí é que o Eterno vai dar as instruções para o povo de Israel quando chegasse no território de Canaã, para que reservasse as chamadas cidades de refúgio para justamente essas ocasiões aqui, tá? Ou seja, a pessoa estava ali, não planejou nada, mas no ato ali, no momento, o Eterno entregou ali a pessoa numa situação, e no ato de briga, uma acabou ferindo a outra e ela veio a morrer. Então, nesse caso, ela deveria ir para as cidades de refúgio até que tudo fosse apurado, né? E que os familiares ou amigos próximos daquele que havia falecido não viessem e causassem uma outra morte, que foi aquele causador, né? Aí vem o verso 14. Verri Yazid Ish ad rehu lehara lehargo be'arma me'im mizbehi mizbehi tikarenu lamut. No entanto,
Se alguém matar deliberadamente uma pessoa após planejar o ato, diferente do verso 13, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar e executá-lo. Olha só. Então, uma situação que alguém morreu de modo que não foi premeditado, foi algo de momento, é uma situação. A pessoa vai para a cidade de refúgio, depois o caso dela vai ser apurado, o que que vai acontecer, vai ser punida de alguma forma, vai ser, enfim, vai pagar alguma coisa. Agora, aquele que planejou o ato, e aqui configura-se o assassinato, tá? Que inclusive o Eterno deu a instrução, tá certo? Não assassinarás, tá? Então, só o fato de planejar o mal, que é o caso aqui, o ato de planejar o mal configura-se em um ato de assassinato. Então, essa pessoa deveria ser executada. O que que o Eterno está ensinando? A executar as pessoas? Não. O Eterno está ensinando a não planejar, não planejar tirar a vida de alguém. Não usar a sua capacidade intelectual para tirar a vida de uma outra pessoa, de ficar maquinando, pensando em um jeito de pegar a pessoa de surpresa e tirar-lhe a vida. O Eterno, ele nos dá essa instrução a partir desses textos que a gente percebe aqui na Torá, entendeu? Então essa é a grande moral, essa é a grande questão aqui que nós trazemos como princípio, né, de vida para os nossos dias, nós aqui do século XXI, e que convivemos com várias situações, certo? Ok, então nós vamos concluir por aqui o nosso estudo do Kabbalat Shabbat, do recebimento do Shabbat. Quero aqui agradecer a sua participação, meu querido irmão, minha querida irmã, que esteve conosco durante esse estudo, um estudo bem objetivo, com lições do Eterno para a nossa vida. Vamos continuar de onde paramos a partir do nosso próximo momento de estudo, tá? Amanhã, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Eu aguardo você e nos encontramos aqui, neste mesmo canal, tá bom? Para esta sequência dos estudos da Parashat Mishpatim, Parashat 18, tá certo? Convido meu querido irmão Yosef Torres para recitar a Birkat Kohanim, tá bom? Então, nós aprendemos no estudo de hoje a respeito de vários tópicos, o Eterno ensinando os juízos para que nós possamos observar, guardar, tomar cuidado, tá certo? Julgar as situações, procurar trabalhar quando é para trabalhar, descansar quando é para descansar, tudo conforme as instruções do Eterno, tá? Para que não haja problemas aí em relação à ordem daquilo que ele nos passou, tá certo? Que as regras de vida, que os mishpatim, os juízos, possam estar da melhor maneira possível sendo praticado em nossa vida, tá bom? Agora sim, meu querido irmão Yosef Torres, com a sua linda voz, recitando a Birkat Kohanim. Yivarechecha Adonai ve'ishmerecha. Hayeh Adonai panav elecha vehuneka. Adonai panav elecha ve'yaseh lecha
shalom, ve'aseh lecha shalom, yivarechecha Adonai ve'yishmerecha, ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka, Yisa Adonai panav elecha, ve'yaseh lecha shalom, ve'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem. Maravilha, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, tá? Pela recitação da Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Mais uma vez, muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, Toda Rabá, Shabbat Shalom, tá certo? Que tenhamos um belo dia de Shabbat, um grande descanso, um repouso para nossas vidas e que possamos nos encontrar amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Para quem é daqui da região de Manaus, é às 9 horas da manhã, tá certo? Ok. Então, eu me despeço de vocês com o clipe da nossa viagem, tá certo? Um dos clipes, são 3 clipes, né? Um deles que a gente preparou aí com todo carinho, que vocês já estão acostumados, né, a ver aqui. Lembrando aí dos grandes momentos que tivemos ao longo da viagem, ano passado, passou rápido, né? E momentos inesquecíveis que tivemos aí o privilégio de conhecer a terra de Israel, tá bom? Então, com vocês, um dos clipes da viagem a Israel com a música Tshuvah. Shabbat Shalom ve'lehitraot. Caminho de retorno ao eterno Pai, de porção em porção aprendemos mais, com força e coragem sem retrovisor, seguimos em frente pelo seu amor. Em debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol.